Então, hoje nós vamos dar continuidade na série Marcas Bíblicas de uma Igreja Saudável. Já começamos com uma porção Pastor Michael, começamos também no Antigo Testamento, Profeta Isaías, Evangelho purinho, né? Profeta Isaías, bênção de Deus. O Evangelho, pode passar, filha. Já agradeço minha filha de antemão que fez todo o material, dessa vez sozinha praticamente, glória a Deus, né? E é bom que ela vai aprendendo, vai, né? E foi muito bênção, como o pastor Michael diz, né? Muito bênção. Marcas da Igreja Bíblica Saudável, obrigado. Né, a gente já viu pregação expositiva, teologia bíblica, preservação das Escrituras, com a fonte em Deus, com uma fonte única no texto bíblico. Nós não estamos aqui para hoje falarmos sobre uma ideia de evangelho. Nós vamos falar sobre o conteúdo do texto bíblico, porque daí é a fonte do evangelho. Então hoje nós vamos falar sobre o evangelho dessa perspectiva, a partir do texto, das Escrituras. Nós não temos a pretensão de trazer uma ideia aqui filosófica ou denominacional ou local sobre evangelho, porque não é isso que Jesus nos chamou para fazer. Nem os apóstolos fizeram assim, nem os profetas. Que não sejamos nós que vamos cometer esse erro, esse abandono, né, dessa questão. Então, a partir daqui, irmãos, vai acontecer uma coisa bem interessante. Nós vamos ter depois o evangelismo, a conversão, a membresia, né? Esses 4 pontos estão muito interligados, vai ser bem interessante. Lógico que membresia já vai entrar mais aqui depois, mas ela vai pegar também, porque evangelho, evangelismo, conversão, daqui parte para a membresia. Depois de membresia vai ter sobre disciplina, né, sobre discipulado e depois sobre a liderança. Então, a partir daqui é uma coisa bem uníssona, vai estar bem interligada, né? Esse é um assunto central também no que a gente chama da eclesiologia. Não é uma eclesiologia completa, é eclésia de igreja. Nós somos a igreja, então nós temos um ensino bíblico do que é ser igreja. Quem é que tem os termos de ser igreja? A Escritura. Isso não é baseado na cultura, como foi dito, não é baseado em achismo, na experiência de ninguém. Isso não é relevante. Mas é baseado no que os termos do que a Escritura fala que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é o que a Bíblia diz que ela é. Ponto. Parece simples, né? É para ser. Mas às vezes o óbvio não é tão prático. Tem essas coisas também, né? A gente vai aprendendo e vamos aprendendo, sendo ensinados pelo Senhor. Agora, uma definição, nosso objetivo não é esgotar o assunto e não é redefinir. Mas a Escritura vai definir para nós muita coisa, porque a Escritura pode. Ela tem a palavra final sobre tudo. Mas uma definição, assim, a partir da própria Escritura, nós podemos entender também o seguinte: o Evangelho é a mensagem central de Deus em sua palavra para os pecadores. Alguém aqui não é pecador? Levante a sua mão. Estão bem ensinados. Glória a Deus. Sua, né? Glória a Deus, né? Somos pecadores arrependidos. Lavados, remidos pelo sangue de Jesus, salvos. Amém? Santos, né? Santificados. Então, e a Bíblia é o registro de Deus deste Evangelho em Cristo, né? Como a mensagem central da Bíblia, né? Em sua vida, em sua obra, em sua ordem, né, para a sua igreja, aprender, viver e transmitir este evangelho. Porque o evangelho não para em nós. Nós fomos salvos, com certeza, porque alguém orou por nós, alguém pregou para nós o evangelho. Alguém testemunhou, alguém nos amou como Cristo, né? A pessoa orou, a pessoa pregou o evangelho e nós fomos o quê? Salvos. Então, se isso é de fato verdade, nós vamos fazer a mesma coisa por outro alguém. Essa é a evidência que nós somos de fato discípulos de Jesus. A evidência que alguém é filho de Deus, que alguém é um discípulo de Cristo, é quando a pessoa gera outro discípulo em Cristo. Que é um assunto futuro ali. Mas essa é a evidência se alguém é. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Escritura que está dizendo. A história bíblica está dizendo. Não tem como ir contra o fato bíblico.
Se nós somos, nós vamos fazer. Se nós somos discípulos, nós vamos fazer discípulos. Como? Pregando o Evangelho. Vivendo o Evangelho. Aprendendo o Evangelho, vivendo o Evangelho e transmitindo esse Evangelho. Nós vamos fazer isso, nós vamos ter essa vida passando por nós e vamos ser usados por Deus nisso aí, né? O Evangelho está na promessa, como foi falado do início ao fim das Escrituras, como boas notícias, como boas novas de salvação, né? Sobre a salvação e o Salvador, eu sempre gosto de lembrar isso, né? O Senhor, né? Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sua cruz também tem centralidade nessa mensagem. Eu fiz um destaque aqui. Nós vamos ter um momento que nós vamos falar da cruz de Cristo, porque se nós tirarmos a cruz de Cristo como muitos têm feito, nós esvaziamos o Evangelho do seu sentido principal. Nós vamos estar falando isso mais à frente, talvez até 3 encontros ou 4, a gente vai estar vendo. Né? Pode passar, por favor. Né? Então, aqui a introdução, o Evangelho. O Evangelho, desde o princípio em toda a Escritura, nossos objetivos hoje. Depois nós vamos ter isso aqui na sequência, nos outros encontros. Né? Pode passar. Então, o que é o Evangelho? Eu fiz uma pergunta ali inicial. Né? Isso aqui é uma reflexão. Esta é uma questão crucial porque, como cristãos, nós queremos organizar nossa vida em torno do Evangelho. Alguém pregou o Evangelho para nós, nós fomos salvos, então a gente organiza a nossa vida a partir desse ponto de partida, do Evangelho de Cristo que nós recebemos. Então a gente está organizando nossa vida em torno do Evangelho. Nós dizemos que essa é a mensagem ao mundo, é a nossa mensagem ao mundo. Então essa é a transmissão disso que a gente recebeu, que é o Evangelho. Que é essa mensagem que nos salvou. E queremos organizar nossas igrejas, né, dessa forma também, em torno do Evangelho. Mas a questão é que nós vamos fazer umas ponderações. Nós sabemos o que é Evangelho? Será que tudo é Evangelho? Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, de fato, seria o Evangelho? Ele está na centralidade da mensagem de toda a Escritura. Mas toda a Escritura é o Evangelho de fato? Não. Essa é a distinção em relação ao Evangelho, né? Em relação a essa pregação, que é o poder de Deus para a salvação de quem crer, né? E se o Evangelho é uma mensagem, então será que nós sabemos mesmo qual é o conteúdo dessa mensagem? Uma coisa nós sabemos aqui nessa igreja, somos bem ensinados nesse aspecto. O conteúdo é a Escritura. Está na palavra, não está fora dela. Não está numa ideia filosófica, cultural, histórica, e nem denominacional, doutrinária, não está. Teológica, está na Escritura. Tá? Então, a impressão, né, que temos é de que muitos cristãos não sabem o que é o Evangelho, e se perguntar a eles o que é o Evangelho, talvez uma das respostas seja: Deus há de perdoá-lo se você crer nele. E outros talvez digam: o Evangelho é que você é um filho de Deus e Deus quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos em todas as formas, né? Em todas as coisas. Ou o Evangelho é que, por amor de Deus, né? Por amor, Deus nos aceita. E talvez outros saibam que a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição são fatos importantes, né? Que seriam assim, talvez o mais profundo desse aspecto, né? Dessas respostas ali. Mas como é que essas coisas se encaixam na mensagem do Evangelho, né? Como será que isso é feito? Por isso há muitos debates acerca da questão o que é o Evangelho. Aqui eu vou usar uma expressão que ela não é muito usada por nós, mas ela é importante pelo contexto brasileiro. Né? Existe um evangelho que é falso, existe um evangelho que não é o evangelho bíblico, que é o debate que acontece na academia, no aspecto de algumas instituições religiosas, né, teológicas, que hoje não creem, por exemplo, na preservação da Escritura. Então, tu confia numa instituição que vai ensinar para ti um evangelho
a partir do momento que ela não crê na preservação da Escritura? Já pensou se eu fosse hoje aqui começar a falar sobre o Evangelho e eu desse aqui uma derrapada e falasse alguma coisa contra a preservação da Escritura? Na hora vocês iam, né, se fechar e não iam mais receber mais nada a partir de... Por quê? Porque vocês estão treinados por Deus, pelas Escrituras, pelo pastor da igreja, que a preservação da palavra de Deus, ela sugere fé. E esses lugares, as academias, ou a academia, que seria esse lugar lá dos intelectuais, dos doutores, né? Eles perderam a fé em muito. Por não acreditarem na inerrância, na infalibilidade, na autoridade, na suficiência das Escrituras, na preservação das Escrituras, né? Então, e também na igreja, né? Ali, por exemplo, nos debates das academias e igrejas também, que são adeptas de uma teologia liberal, talvez, e também abandonaram a pregação do evangelho fiel, né? E há uma confusão entre as pessoas também que nós pregamos. Porque as pessoas que nós pregamos não estão acostumadas a ouvir algo que vai contra esse humanismo que elas vivem, esse antropocentrismo que elas vivem, que impede elas, porque elas são o seu próprio Deus. Elas são o centro da sua própria vida, né? Antropocêntrico, o seu ego, né? O seu humanismo faz com que o homem seja o centro, ela seja o centro da sua cosmovisão, da sua visão de todo, inclusive que ela seja o seu próprio Deus, né? Então, agora uma pergunta importante para nós: quantos dos membros, né, das suas igrejas, aqui nesse aspecto, eu quis falar assim das igrejas de forma geral, né? Talvez a expressão que eu usei, ela não está... Mas quantos membros das igrejas, né, poderia dar uma resposta adequada à pergunta: o que é o Evangelho? É crucial para nós, como cristãos, estabelecer em nossas mentes o que é o Evangelho a partir de toda a Escritura. Ele é o conteúdo, né, da Bíblia em essência, como uma mensagem central. Aqui eu acho que eu tirei a última frase ali porque não coube no... Mas nós temos falado, eu e o pastor Michael, assim, que nós cremos que é só a Escritura, é somente a Escritura. Amém? É somente pela Escritura que nós cremos em Cristo, que nós temos fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que o que nós temos feito atualmente? Nós temos feito só a Escritura, mas nós temos feito isso de uma forma em que nós adentramos na profundidade do tota Escritura. O que é tota Escritura? É toda a Escritura. Então, tu vai encontrar pessoas que falam do Evangelho a partir de Mateus. Não está errado. O pastor Michael falou da última ocorrência do Evangelho em Apocalipse. A primeira em Lucas, né? Que tu tinha. Em Mateus, mas na ordem cronológica da história. Na ordem cronológica em Lucas, né? No capítulo 1. Então, a primeira ocorrência do Evangelho, do Evangelium, né? No grego ali, de evangelizar, ela vai estar em Lucas, né? No capítulo 1 e no capítulo 2, né? São as primeiras ocorrências. Então, não estaria errado alguém ter o ponto de partida dos 4 livros que são chamados Evangelho. É óbvio que não está errado, irmãos. Mas nós entendemos aqui, e não com um certo exclusivismo, não é esse o ponto. Nós entendemos que lá em Gênesis 3,15 nós já temos a pregação do Evangelho, a primeira pregação do Evangelho. Então, está tudo certo. Nós entendemos que nós podemos pregar o Evangelho a partir de Abraão, de Moisés, de José, dos profetas, porque toda a Escritura, em toda a Escritura, o Evangelho vai permear a promessa de salvação, a esperança que nós temos de sermos salvos, irmãos. Então, esse é o ponto. Assim como a gente já tem visto nos últimos meses, a graça em toda a Escritura, amém? A fé em toda a Escritura, a igreja em toda a Escritura, né? Para muitos a igreja começa em Atos, a igreja primitiva, não é essa a fala? Eu conheço muitos irmãos piedosos, irmãos assim queridos,
que eu respeito muito, que tem um entendimento que a igreja começa em Atos 1, pastor. Que é um entendimento limitado, com todo respeito, porque não é em Atos 1. Nós já sabemos disso. Nós podemos ver a congregação, a igreja, a Assembleia dos Santos, aonde? Em toda a Escritura. Então, o tota Escritura, ele precisa ser alcançado por esse sola Escritura. Então, a questão, eu não estou trazendo nada novo aqui, eu estou fazendo uma coisa que os puritanos faziam, que aqueles que, os reformadores, inclusive alguns tradutores de Bíblias como a King James, tinham a mesma linha, criam no tota Escritura, que é do latim. Mesma origem do sola Escritura. Então, nós aqui nessa igreja, nós temos essa menção do tota. Também, né? A partir do momento que nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse nós temos o Evangelho de Deus, né? Então, vamos lá. O Evangelho, qual é o significado? O que exatamente significa a palavra, né? Ou seja, a etimologia do Evangelho. Daí né? Sem dúvida, Evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos, entre os evangélicos, né? Apesar disso, muitas pessoas não sabem exatamente o seu conceito, o seu significado, a sua aplicação. Isso é comum, né? A pessoa não precisa ser uma pessoa formada em teologia, não precisa, assim, ter todo o conhecimento dos profetas, da lei, de tudo, para pregar o Evangelho. Isso também não é verdade, tá? Não é verdade em absoluto. A pessoa precisa ler a palavra de Deus todos os dias, ler toda a Bíblia, não faz mal, faz muito bem, é recomendado, ter um conhecimento, né, de Deus sadio, saudável, né? Isso é óbvio. Mas também não precisa ser nenhum doutor, né, assim, doutorado em história, né, doutor em evangelho. Não precisa para pregar o evangelho, não precisa, né, gente? Vamos lembrar aqui da mulher samaritana, né? Basta ser um improvável. Eu sou um improvável. Me considero assim como uma mulher samaritana. E pude pregar o evangelho para algumas pessoas e ver o poder de Deus salvando. Basta tu entender que alguém improvável pode pregar, que é apesar de nós, amém? É apesar de nós, o evangelho vai salvar, porque ele é o poder de Deus. Tá? Então, evangelho significa boas novas ou boas notícias, sua origem vem do grego evangelium, né? Apesar do termo evangelho, né, ele pode ser aplicado em outros contextos, isso é verdade, eu já vi, mas nós usamos assim, majoritariamente, nós conhecemos no nosso meio do cristianismo, tá? Mas eu já vi sendo usado, esse termo foi cunhado do nosso meio em outros lugares, viu, gente? Até pelo seguinte, vamos lembrar que a gente falou meses aqui nas seitas, né? As seitas têm os seus outros evangelhos, o outro evangelho que está em Gálatas 1. Nós vamos falar no decorrer, mas é no próximo, né? Então, os falsos evangelhos, né? Então, os irmãos já estão bem ensinados sobre isso. Glória a Deus, Deus tem nos ensinado sua palavra, né? No sentido clássico, original, para se referir à recompensa dada e entrega das boas notícias, né? Ou seja, quem recebe, quem entrega, né? Então, a boa notícia do evangelho, obviamente, sua aplicação mais conhecida é o sentido que possui, né, na própria literatura cristã, no caso referente à mensagem essencial da salvação. Para a salvação. Porque ele é o poder de Deus para a salvação, né, de todo o que crer. Né? Vale ressaltar a palavra evangelho, né, ela é usada somente no Novo Testamento. Né? Eu não lembro, pelo menos eu tentei conferir com o pastor Michael antes, ela não tem essa palavra evangelho no Antigo Testamento, tá certo, pastor? Ufa, né? Mas eu tinha visto com ele também, né? Então ela vai achar ela somente no Novo Testamento, e eu tenho uma grade que o pastor Michael me mandou e a Duda transformou. A gente já vai dar uma olhadinha, né, nessa grade, ficou bem legal. Então, o que é evangelho de fato? Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo, que é o que eu tenho falado desde o princípio aqui, escrevendo sua carta aos Romanos, ao dizer, é o poder de Deus para a salvação. Quem? O evangelho. Ele está se referindo ali, o aspas, né? É sobre o evangelho. Tá? Isso está em Romanos 1,16, né? Os irmãos conhecem. Recomendo aqui já pela primeira vez, mais uma vez, a exposição de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 6, pelo menos, dá para estender até o 8,
vai ter ali assim um compêndio, uma compreensão muito clara do Evangelho, porque Romanos está ligado em toda a Escritura. Então, a exposição de Romanos que nós recebemos aqui pelo pastor Michael Sherry está nos nossos canais do YouTube, da Igreja Batista Brasa Capão. Nós vamos ter um compêndio bem profundo, na verdade. A exposição bíblica sobre o Evangelho, gente. Do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vamos ter uma riqueza ali, uma noção clara, né? Ali do pecado original, que nós vamos tocar também, da questão da depravação total do homem, desse homem caído, esse homem longe de Deus, esse homem morto nos delitos e pecados, né? Que depois na exposição das epístolas de João a gente lembrou, né, que existem dois tipos de homem: os que são filhos de Deus, e qual é o outro? Os filhos do diabo. Fazer o quê? Se a Bíblia diz, né, a gente não pode deixar de dizer, porque as pessoas vão se ofender, as pessoas passam a vida toda ofendendo Deus, né? O Evangelho não é ofensa, não é para ofender as pessoas, mas ele confronta. Mas uma coisa é certa, as pessoas passam a vida toda ofendendo, transgredindo, pecando contra Deus, e quando recebem a verdade se ofendem. Aí a gente tem que também perceber isso aí, né? Na sinceridade das relações. Então vamos lá, entre outras palavras, o que o apóstolo está dizendo é que o Evangelho é a própria obra de Cristo, é a sua vida. Não é que a gente falou, quem ele é, o que ele fez, onde ele está, essas coisas todas, sua ordem. Ou seja, Cristo crucificado, a centralidade da cruz, né? Mais uma vez, a sua obra completa na cruz, qual é a influência, as implicações dela, né, para a salvação. Né? Sobre isso mesmo Paulo dá mais detalhes, né? Ali em Romanos, mas ele vai falar também em Coríntios, dessa vez, né, na Epístola aos Coríntios, né, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aí, esse texto nós vamos ler mais adiante. Isso está em 1 Coríntios 15, de 1 a 6. Esse texto é uma pregação genuína do Evangelho, completa. Uma das, né, que vai estar na Escritura é essa, irmãos. Né? Quem quiser já grava isso aqui, porque pregação genuína do Evangelho. Tá? Desde o princípio, né? Vos notifico que aquilo que recebi também transmiti. Olha que coisa tremenda, né? O que recebi, vos transmito, né? De Cristo, o apóstolo ali, né? Não é dele, não é dele mesmo, né? Não é a ideia dele, a vivência, a experiência, não. É simplesmente o que ele recebeu, ele está transmitindo. Olha a seriedade do apóstolo Paulo aqui. Né? Pode passar, filha. Isso aqui é o pastor Michael contribuindo, tá? Ficou melhor assim, né, pastor? O verbo evangelizar, né, do grego, e evangelho, são as ocorrências, ó, cada livro. Por exemplo, ali ó, em Mateus, tem uma ocorrência do verbo. Do substantivo, né, ele tem 4 ocorrências, lá em Mateus. Então ele vai fazer cada livro, né, a Duda botou, conforme o pastor Michael mandou, né, para nós a informação. Então eu anotei aqui, qualquer coisa ele corrige, assim, ó. No português, na ACF, aparece 98 vezes o termo evangelho. Mas não como substantivo, como verbo. Seria, ou como substantivo. Como substantivo. Agora, como verbo, irmãos, no sentido de tanto de receber como transmitir, porque no português tem palavras como anunciar, proclamar. Então o português ele tem uma coleta maior, vamos dizer assim, vai cunhar mais palavras diferente do grego nesse aspecto. Não está errado, tá? Não é o sentido que a gente não está, mas no grego seriam 77 vezes a palavra, o verbo evangelizar, né? É isso, né, pastor? Então aqui é uma grade que eu posso depois passar para os irmãos, né? Os que têm interesse, normalmente o gaúcho me pede, ou os outros irmãos, a gente vai sempre colocar à disposição, né, Marina? A Marina vai cuidar também junto disso aí. Então, são ocorrências do Evangelho no Novo Testamento. Lembra que eu comentei que a gente só vai encontrar no Novo Testamento. Então, nesse momento, a gente está falando só por causa disso. Pode passar, filha. Obrigado, pastor Michael. A contribuição, né?
Qual é o conteúdo do Evangelho? Como cristãos, sabemos que devemos ir. Estou fazendo bastante perguntas, irmãos, que é para nós ter não incerteza, não dúvida, não incredulidade, mas para nós pensar se de fato nós estamos alinhados com as Escrituras e nós sabemos dar resposta a quem nos pergunta sobre aquilo que nos salvou. Qual é a mensagem que te salvou? Isso é usado por muitos pastores. O pastor Michael tem esse hábito, não exatamente esse que eu vou dizer. Ele tem o hábito da entrevista. A pessoa quer congregar aqui, o pastor Michael faz uma entrevista. Isso é muito saudável para a igreja. Mas tem pastores que eles falam assim, ó, querido, eu vou receber a Emanuela aqui na congregação. Manuela, fala para nós do Evangelho em 1 minuto. Tem pastor que é assim. Para ele ter uma noção de qual é a teologia dela, qual é o conhecimento dela de Deus. É nesse sentido. Né? Há diversas passagens, né, que devemos consultar de várias maneiras diferentes, através das quais podemos fazer um estudo, né, do que seja o Evangelho. Sabemos que a primeira fonte primária, né, e a única é o solo Escritura, como eu falei, mas dentro do tota, né, perdão, aí fui eu, não foi tu, filho, fui eu, do tota Escritura, né, ampla, inteira e profundamente, ou seja, de toda a Escritura. Tota Escritura, toda a Escritura. Então, o solo Escritura, ele precisa desembocar em toda a Escritura. É somente a Escritura. Essa é a fonte, essa é a base, essa é a mensagem do Evangelho. Mas é aonde que eu vou encontrar ela? No tota Escritura. É em toda a Escritura, né? Não é só a partir de Mateus, início do Novo Testamento. Então, mas o propósito desse estudo é buscar em toda a Escritura, tanto a pregação dos profetas, dos apóstolos, e tem muita coisa em comum, gente. Isso é tremendo, irmãos. Irmãos, é tremendo. Eu acabei de dar um exemplo inicial ali em Isaías, lembram? É tremendo tu ver a pregação nítida do Evangelho. Nós vamos mostrar assim numa linha bíblica. Eu já vou mostrar aqui um banner que a Duda fez para nós entender, né? Mas tipo assim, quem é que nos criou? E é a quem que nós devemos prestar contas, obediência, nesse sentido, tá? 2, qual é o nosso problema? Nós temos algum problema e por quê? Já pregou o Evangelho para alguém que tu pergunta para a pessoa assim, tu é filho de Deus? Tu conhece Jesus? Tu precisa te arrepender dos teus pecados? E a pessoa diz assim, não, eu sou uma pessoa boa. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não cheiro, eu sou bom. Eu tenho um bom coração, eu ajudo os outros, eu saio todos os dias de noite e levo comida, e na enchente eu fui lá limpar a casa. Simples assim, gente. Tem gente aqui em Capão que vai 3 dias por semana limpar a casa lá no Sarandi. E alegam que são pessoas boas e não são convertidos, são perdidos. Vão para o inferno igual, limpando casa no Sarandi ou não. Sério, vão para o inferno igual. Porque sem Cristo, meus irmãos, é inferno. Morte. Não há vida. Qual é a solução de Deus para esse problema? Como Deus agiu para nos salvar do problema? Desse problema, né? Que na verdade é um problema que nós temos para com Deus. É o pecado. Já antecipei aqui. Chega uma pessoa, tu tem um problema com Deus. Pecado. O que tu vai fazer a respeito? A pessoa fica assim, e agora? Como é que eu vou me salvar? Falo, não te preocupe. Jesus já fez tudo. A graça. Esse é um ponto tremendo de pregar o Evangelho. É pela obediência de Cristo, por sua obra perfeita. Pelas obras dele, pela obra de Cristo que nós somos salvos, não pelas nossas. Não é pela nossa obediência, não é pela nossa fé, mas é por ele, porque ele nos salvou.
Como é que essa solução se torna uma solução para mim? Ou seja, também qual é a resposta que eu vou ter sobre isso? Uma vez que eu recebo o Evangelho, qual é a resposta que eu vou dar ao Evangelho? Esses são os 4 pontos, agora nós vamos mostrar para vocês, que a minha filha linda, maravilhosa, abençoada, serva de Deus fez, que os profetas e os apóstolos pregaram. Pode passar, filho. É bem parecido com algo que eu uso há muito tempo aqui, a Aline deve conhecer bastante esse material, mas não é menos bíblico, ele é bíblico, né, mas ele é um pouco diferente do que a Aline conhece. Até eu estou com ele aqui. Existem, irmãos, maneiras de pregar o Evangelho, elas só precisam ser bíblicas. Aqui, ó. É muito parecido. Isso aqui eu ajudei a fazer, tá? Eu participei do grupo que fez isso aqui. Na época eu era dos irmãos, nós éramos um grupo de irmãos, junto com um pastor, que foi meu discipulador. Então a gente, com muito tempo, vou passar, se os irmãos quiserem olhar. O pastor Michael conhece, a gente já utilizou, não tem problema nenhum. A Aline conhece bem, a Aline congrega lá, são irmãos bíblicos, irmãos abençoados. Mas vamos lá, ó. Eu queria que os irmãos tivessem uma noção de Gênesis e Apocalipse a partir de hoje, né? Nessa ordem aqui, ó. Nós temos um Deus, que é o Deus criador de todas as coisas do universo, que é o nosso Deus Pai. Mas ele é Deus, um Deus perfeito. Esse Deus criou o homem. E criou um homem perfeito. Só que esse homem pecou. E ele ficou o quê? Imperfeito. Então teve uma queda aí. Houve um desvio, né? Uma queda. E esse homem continua morto aonde? Em Adão. Porque em Adão ele está em pecado, ele herda a morte, que é o que está lá na queda, lá em Gênesis, né? No capítulo 1, 2 e 3. E ele é apenas uma criatura de Deus, ele não é um filho de Deus. O mundo vai dizer o quê? Todos são filhos de Deus. Bela mentira, né? Vamos denunciar aqui. Todos são filhos de Deus? Não, não são. Todos são criação, são criatura. Filhos são os que estão em Cristo, porque daí eles têm perdão para o pecado, da morte eles recebem a vida em Cristo, e de criaturas eles passam a ser em Cristo filhos. Aleluia. Né? Só que Deus, homem, Cristo, né, que é a solução, se vocês volta ligeirinho no quadro anterior, nós estamos tratando disso aqui, vocês estão vendo? Ó? Quem que nos criou, qual é o nosso problema, qual é a solução, né? E como é que essa solução se torna uma solução para mim, qual é a minha resposta? Agora volta para lá. Então é nesse sentido, as pessoas que entregam, né, lembrando lá do Evangelho de João, né, que todos quantos o recebessem, se tornaram, né, são feitos dessa forma, da mesma forma, o quê? Filhos de Deus. Vocês lembram? Então, nesse sentido, lógico, quem nos recebe é o Senhor, mas nós também recebemos o senhorio dele. Porque se Jesus não é o meu Senhor, logo ele não é o meu Salvador. Que também é uma forma errada de pregar o Evangelho que algumas igrejas têm. Elas não ensinam sobre o senhorio de Cristo. Aí as pessoas estão reunidas para um Cristo servil. Então Jesus é um quebra-galho, porque daí Jesus é o Salvador delas, entendeu? Jesus vai absolvê-las, né? Das suas transgressões, ali, dos seus pecados, elas vão viver em paz, só que Jesus não é o Senhor delas. Jesus não governa a vida delas. Vocês estão entendendo, irmãos? As pessoas estão dentro da igreja, e isso é possível que as pessoas estejam dentro de uma congregação, uma igreja local, conheçam o pastor, conheçam os diáconos, conheçam os irmãos, as irmãs piedosas, os irmãos, e não conheçam a Cristo. Isso é possível? Sim. Porque não foi apresentado para elas o Evangelho. E a figura central do Evangelho que é Cristo e sua cruz. Por isso essas pessoas não se convertem. Elas não são convertidas, elas são, como diria a minha mãezinha, convencidas. Lembrei aqui, 1 Judite 1. Não são convertidas, são convencidas.
vivem de uma forma religiosa e acham que são, mas não são. Porque se Jesus não é o Senhor, Jesus não é o Salvador. Tem um baita engano aí. Jesus só é o teu Salvador se Ele for o teu Senhor. Isso é condicional. Ele só salva aqueles que são dele. Que Ele comprou com o seu sangue, que derramou naquela cruz e ressuscitou, adquirindo-os, recebendo-os do Pai, recebendo-os de Deus, o Criador. Mediante a fé e arrependimento. Muito obrigado, Jonatas. Então, isso aqui, irmãos, isso aqui é usado há uns 30 e poucos anos para pregar o Evangelho, mas é só um material, tá? O importante é o conteúdo, que tem muito, se tu fazer assim, é palavra. O pastor Michael conhece, é versículo, a Aline conhece também, né? Isso aqui não é exatamente o que a gente usa, a gente acabou utilizando, nós queremos ter um nosso, né, assim, no aspecto que a gente tem buscado aqui, no entendimento. As pessoas que rejeitarem, negarem a fé, negarem a Cristo, rejeitarem a graça salvadora, irmãos, são as pessoas que vão herdar o inferno. Essa pregação sobre o inferno, ela está cada vez mais ausente das igrejas. Não essa aqui, mas muitas igrejas não pregam mais. Mas quem é que mais pregou na Escritura sobre o inferno? O próprio Senhor Jesus, não é verdade, pessoal? Então nós estamos aqui mostrando a figura do inferno mesmo. Porque isso aqui é uma realidade desse homem que não se arrepende, desse homem duro, que pensa que pode se salvar, né, na sua religiosidade, que pode se salvar nas suas obras, ou pode se salvar na sua depravação até mesmo. Porque Deus o ama, né? E Deus o aceita e está tudo certo. Esse evangelho atual, né, é um Deus sem juízo, é um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem morte, sem negar-se. Que daí já tem influência da psicanálise, né? Então conheça a si mesmo, potencialize, saiba o seu potencial, não é assim? Se auto, né? Eu sou o filho de Deus, sou o filho do dono do mundo, não sou, né? Eu sou um reizinho, um príncipe nessa terra. E tu sai do culto assim, se achando o Superman, né? Nossa, eu sou todo poderoso, assim, né? Essa semana eu vou, né? Vou vencer tudo, assim, não vou ter nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma perseguição, né? Vai dar tudo certo, um triunfalismo maravilhoso. Esse evangelho existe, irmãos, de púlpito. Tem pregadores ensinando isso. Tu não pode ficar desempregado. Tu não pode ter uma doença. Tu não pode. É um tu não pode que a gente não fala muito, né? Normalmente a gente fala do tu não pode, aquele do legalismo, né? Que também está errado. Mas esse tu não pode, a gente não fala muito sobre isso. Tu não pode ficar sem dinheiro. Nossa, eu não tenho. Esses tempos nós ficamos uma dificuldade financeira. E eu ouvi de tudo, irmãos. Eu ouvi assim, eu recebi umas mensagens, olha, com todo respeito. Misericórdia da minha vida. Que parece que tu não pode ter uma dificuldade financeira, entendeu? Nossa, tá em pecado, é tudo, entendeu? Acho que até o Michael deve ter recebido umas mensagens lá, não, tô brincando. Daqui a pouco o meu pastor também, ó, o irmão daí tá em pecado, não tem dinheiro. Então vamos lá. Nós botamos aqui uma Bíblia e botamos aqui a palavra Evangelho, porque nós entendemos que essa porta aqui, o que vai acontecer aqui, é a genuína pregação de salvação, a promessa do Evangelho a todos que venham a crer. É o poder do Evangelho, de livrar as pessoas do inferno, de Satanás, do mundo maligno, de si mesmas e do pecado, que é o problema. Por isso do Evangelho aqui como uma base, para essa porta que a gente conhece, né? E a cruz, né? Também central aqui, na obra de Cristo, depois. E aqui nós vamos entender também, a Nova Jerusalém, a cidade santa, o céu. Nós merecemos o inferno, mas em Cristo recebemos o céu.
o perdão, a graça salvadora, por meio da fé nos alcançou, o Evangelho. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, né? Pode passar, filha. A promessa do Evangelho. Irmãos, esse texto aqui é muito importante. Eu queria, a partir desse texto, se eu consigo hoje, Atos 26, acompanhe, né? Eu já vou lendo para ganhar tempo. Quanto à minha vida, desde a mocidade, ele está se defendendo aqui por estar pregando o Evangelho numa cidade, ser acusado, ser perseguido. Aqui é o apóstolo Paulo, tá? Então ele está falando aqui, ele vai dizer assim, ó, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conheceram, né? Sabendo de mim desde o princípio, né? Se o quiserem testificar que conforme a mais severa seita de nossa religião, vivi fariseu, tá? E agora pela esperança, prestem atenção nesse versículo 6, tá? Vamos lá, ó. E agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita. Vamos ler juntos isso aqui, ó. Vamos lá, desde o princípio. 1, 2, 3. E agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita. Irmãos, isso aqui é o início do Evangelho. Nós vamos ver isso aqui mais daqui a pouquinho. Aos nossos pais, né? A nossos pais, estou aqui e sou julgado por crer. Ele está sendo julgado por pregar, por crer e por ter essa esperança aqui. O apóstolo Paulo. Ao qual as nossas 12 tribos, olha, ele está apontando para onde, irmãos? Para toda a Escritura, irmãos, porque todo o Antigo Testamento fala das tribos, das 12 tribos. A história do povo de Deus, que tem a promessa de Deus. Nós somos o povo de Deus? Nós temos essa promessa, irmãos. A mesma promessa do Deus da Bíblia, o nosso Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Ela nos alcançou no templo. Ela nos alcançou. Ele está falando com o rei Agripa, né? Ele vai dizer assim, das 12 tribos, né, esperam chegar, servindo a Deus continuamente, dia e noite. Aquele, né, o apóstolo Paulo, ele se gastou, né, ele, como cabalmente, como evangelista também, né? Pois esta esperança, né, essa esperança que pulsa dentro dele, que crê nessa promessa, nesse evangelho, ó rei Agripa, né? Eu sou acusado pelos judeus. Eu imagino que tinha que ter uma exclamação, ele está falando isso com alegria, irmãos. Que nem aqueles que dizem assim, ó, nós apanhamos porque nós falamos de Jesus, sabe aqueles discípulos que estavam não se gabando, mas eles estavam felizes que foram perseguidos, que apanharam por servir a Deus. Na Escritura, lembram? É nesse sentido aqui, né? Eu creio na alegria da salvação, sabe? Pode passar, filho. Ó, então aqui algumas observações que o pastor Michael também passou. Lá em Gênesis 1:26, nós temos o primeiro Adão. Ele é o primeiro tipo. Agora nós vamos usar uma linguagem de tipo, de figura, que apontam para Cristo, que é o sujeito do Evangelho, dessa pregação, sobre a promessa, sobre a salvação, sobre a fé, sobre a graça, sobre a esperança. Aponta tudo isso, irmãos, desde Gênesis. A gente vai ver, o primeiro tipo que aponta para Cristo é Adão. Sabia? Como é que Cristo é chamado nas Escrituras pelo apóstolo Paulo? O segundo Adão. E aqui o pastor Michael Neves botou assim, ó, o primeiro Adão, conforme Romanos 5,14, né? E aqui o próprio final do versículo demonstra que é um tipo, né, pastor? Bota para nós Romanos 5,14, esse aqui eu vou ler rapidamente. É o finalzinho, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. Isso aqui é uma outra situação que o pastor Michael já explicou na própria exposição de Romanos, né? Semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura, é o tipo
daquele que havia de vir. Quem será? É Cristo, irmãos. Porque no próprio Romanos o apóstolo vai dizer, né? O segundo Adão. Cabeça de raça, cabeça federal, né? Cristo. Né? Da nova criação. Pode voltar lá, filho. Né? O primeiro Adão é o tipo cabeça do velho pacto, que é o pacto das obras, né? Onde as pessoas, digamos assim, lógico que era pela fé, nós já sabemos que tinha graça salvadora, tinha por meio da fé lá também, mas era o pacto das obras. Então era a obediência, eram os sacrifícios, o cumprimento da lei, toda aquela, digamos assim, aquela fase que o povo viveu, né? Agora veja bem, ó, em Gênesis 3,15, né, a promessa de Cristo, perdão, só para concluir, ó, Cristo é o cabeça do novo pacto, o pacto da graça. Então aqui o tipo que está apontando ali do cabeça do pacto das obras, do antigo pacto, que era Adão, Cristo é como o segundo Adão. Né? Mas como eu falei, nós temos toda essa exposição, então a gente não vai estar se aprofundando, né, pastor? A gente vai só passar assim. Os irmãos já receberam esse ensino ainda há pouco, né? Todos aqui sabem que Cristo é o segundo Adão, né? E assim como um desobedeceu pela obediência de um só, né? Todos vieram ser salvos pela morte de um só, de uma vez por todas, Cristo Jesus, né? A gente vai ter essa justificação. Nos primeiros capítulos, né, de Romanos fica muito claro esse ensino, tá? Então lá, Gênesis 3,15, promessa sobre Cristo como semente da mulher, né? Isso aqui nós vamos voltar depois nesse texto. Muitos textos eles vão ficar voltando ao longo do ensino, tá, gente? Que será o rei sofredor e salvador, né? O registro bíblico nesse caso aqui, ó. Então lá, ó, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, né? Então aqui a sua semente está apontando para Cristo. Aqui, irmãos, é uma promessa. Moisés era profeta também. Então, a promessa é a primeira promessa e a primeira profecia dada por Moisés. Sobre quem? Sobre Cristo, o Salvador e a salvação. Por isso, a promessa, a salvação, o Evangelho, desde Gênesis. Né? E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, que está apontando para a cruz, né? Onde Cristo vai vencer, vitorioso, o Cordeiro, né, de Deus, vitorioso, triunfante. Amém? Né? Aqui tem alguns textos que a gente separou, por exemplo, ali o Salmo 89, 29, conservarei para sempre a sua semente, né? E o seu trono, né, como os dias do céu, né? Também o texto de Mateus 13, 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então aqui também nós, em Cristo, lembra de 2 Coríntios 5,17, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, né? Então, nesse aspecto, né, nós temos aqui também, olha só, o campo é o mundo, e quem são a boa semente? Os filhos de Deus, os filhos do reino, no caso. Olha que tremendo nos evangelhos tu encontra essa fala assim, né? Então, parece que ela está ali aleatória, assim, lógico, tem um contexto, não estou... Mas ela tem um sentido, irmãos, dentro da promessa, vocês estão entendendo? De Gênesis e Apocalipse, em toda a Escritura. Porque nós também somos em Cristo a boa semente de Deus. Novas criaturas, nova criação. Né? E eu botei também esse texto aqui, que nós vamos também mais à frente, e o dragão irou-se contra a mulher, né? E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então, da sua semente, está falando de quem? De Cristo. O remanescente, ele também inclui o quê? A igreja, inclui os escolhidos, os salvos, os filhos de Deus, tá? Mas a partir da semente,
Agora, prestem atenção numa coisa. Vocês repararam que eu li um texto de Gênesis bem no início e li um texto de Apocalipse bem no final? No final, eu já adiantei, no final eu tinha colocado isso para os irmãos verem, né? Que a nossa intenção é essa, é transitar por toda a Escritura. E coisa tremenda, maravilhosa é essa. Pode passar, filho. Por favor. Né? Então ali em Gênesis 3:21, nós lembramos, o pastor Michael falou, né? A questão quando Deus veste das peles de um animal a Adão e Eva, irmãos. Ali tem um tipo, uma figura de Cristo, irmãos. Por quê? Ó, aponta para Cristo, que nos cobre, né, com seu amor a multidão de pecados, né? Cobre nossa transgressão e nossos pecados, né? E a nossa transgressão é perdoada pelo derramamento do seu sangue. Ele é o cordeiro que foi morto. E aqui eu botei também uma acrescento assim, ó, logo vemos, né, que Abel tem o seu sangue derramado. É um tipo que aponta também para Cristo. Que nós também sabemos, né, lá em Hebreus 12:24, a gente não vai abrir, mas que o sangue de Cristo fala mais alto, né? Que o sangue de Abel que clama desde lá, por justiça de Deus. Mas em Cristo é cumprida a justiça de Deus. Esse é o Evangelho. Que nos salva. Porque senão nós somos filhos da ira, alvos da ira de Deus. Se não se cumpre em Cristo a justiça de Deus, ninguém escapa. Num bom português, ninguém, se não for em Cristo, vai se safar. Ninguém. Somente em Cristo foi feita justiça de Deus. Mas é importante entender, né, o sistema sacrificial depois, né, o sacrifício de Cristo, o novo pacto da graça, né? Então vemos em todos os tipos desse pacto na obra do Antigo Testamento, daí tem vários textos. Hebreus vai falar muito, explicando isso. É muito interessante, né? E aqui esse versículo, ó, é importante entender também, ó. E quase todas as coisas, segundo a lei, isso aqui está em Hebreus 9:22, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sistema sacrificial, que eu não vou me deter aqui, ele era baseado nisso, irmãos. Houve transgressão da lei, pecado, tem que haver o quê? Derramamento de sangue, ok? Então, baseado nisso, praticamente a gente aqui resumiu todo o sistema sacrificial. Lógico, o pastor Michael podia dar uma aula sobre isso para nós, lá do, né, propiciatório, de toda aquela indumentária, tudo que aconteceu ali, na Arca da Aliança, do templo, do sistema sacrificial. Mas a questão não é essa, irmãos. A questão é Cristo. Que de uma vez por todas o seu sangue nos remiu, nos perdoou, nos salvou, nos justificou. Inicialmente é isso. A primeira coisa que acontece, irmãos, é a justificação. No novo nascimento, né? Na conversão de uma pessoa. Ela é justificada. Até então ela era sentenciada, ela era culpada, tipo assim, né? Já está condenada, tipo isso, entendeu? Pode passar, filho. Né? Olha só, a promessa e o evangelho. Em Gênesis 4:26, invocaram o nome do Senhor. Aqui se vê o cumprimento, tá? Do mandato de Gênesis, essa obediência a Deus sobre terem filhos, multiplicarem, encherem a terra, porque ali eles têm um filho. E eles vão, a primeira coisa que eles fazem por terem um filho, em Gênesis 4:26, bota o versículo rapidamente, filha, para mim mostrar aqui para os irmãos. E Sete, tá? Também nasceu um filho, e chamou o seu filho de Enos. Então se começou, olha que interessante, irmãos, a CF sendo pontual aqui, eu conhecia numa outra... conheci na área, né? Se começou, o que começou? A invocar o nome do Senhor, irmãos. Basicamente, para uma pessoa ser salva, é como ela reconhece que precisa ser salva, ela começa a invocar o nome do Senhor para ser salva. Não é o que diz a Escritura? Em Romanos, enfim, os profetas também falaram isso. Invoca o nome do Senhor, busca. E aqui começou, irmãos, Gênesis 4:26.
Já vê o cumprimento, a obediência ali do mandato de Gênesis, que a gente tem falado entre os homens, né? De ter filhos. E também sobre invocar o culto. Olha o culto aqui. Celebração, somente a Deus, invocar somente ao Senhor. Então, nesse aspecto aqui, tu vê a promessa já se cumprindo na obediência dos escolhidos. São preservados, se cumprindo a promessa de Deus. Irmãos, embora o mundo não cumpra a palavra de Deus, Deus vai cumprir a sua palavra no mundo, mas vai cumprir suas promessas, a sua promessa nos filhos. Amém? Pode passar, filho. Pode passar. A promessa de Deus em Noé, ó. Né? Ali em Noé a gente vê a corrupção geral do gênero humano, né? Deus anuncia o dilúvio a Noé, Deus avisa o seu servo, escolhe ele, né? Vê quem ele era, e Deus escolhe, elege Noé nesse aspecto. Tá, irmãos? Noé e sua família são salvos por Deus. Ali estão as referências, ó, Gênesis 1, 3, depois 5 e 9, depois 13, 14 e o 18. Nós não vamos ter tempo de ler. Eu vou ter que dar uma corrida aqui pelo horário. Noé e sua família são salvos por Deus ao entrarem na arca, né? Gênesis 7, 1, 5, 7, 9, 16. Esses são os versículos do capítulo 7. Tá? A aliança que Deus fez com Noé e todos os seres viventes, né? Gênesis 9, versículo 1 a 3 e o 6 a 17. Todos esses textos a gente consegue enxergar a promessa, a salvação, a esperança, o evangelho. Deus, homem, Cristo, resposta. Da mesma forma que várias vezes os hebreus, o povo de Deus, irmãos, ele foi transgressor da lei de Deus, do caráter de Deus, ele ofendeu o caráter de Deus, a santidade de Deus, e ele foi desobediente, ele foi rebelde. Deus, ele nunca... Irmãos, veja bem, o evangelho bíblico, verdadeiro, entende que Deus é o justo juiz. O mesmo Deus do dilúvio é o Deus da arca, o Deus do arco-íris, né, que a gente fala do arco. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Dormamos com esse barulho. Tem gente dizendo aí que Deus releva tudo. Afinal, Deus é amor, Deus é bondoso, né? E Ele é, mas Ele é só amor. Deus é justiça, justo juiz. Nós merecemos o inferno, mas em Jesus recebemos o céu, porque somos perdoados, somos justificados pela misericórdia, pela graça salvadora por meio da fé, por obra de Cristo. Essa obra é 100% de Deus, monergista, né? Então, nesse caso, Noé e sua família foram salvos por Deus e fazem um culto ao Senhor, porque eles têm a fé, eles têm a esperança, eles têm a promessa, eles estão cultivando isso. Até porque ele teve uma vinha ali, daí assim que eles desceram da arca, né, eles puderam celebrar o Senhor. E tremendo, irmãos, porque a gente consegue ver a promessa, a gente vê essa esperança, a gente vê a pregação do Evangelho em todas essas circunstâncias, né? Na tipologia, tá? Para mostrar Cristo aqui, ó, no texto de Hebreus, ó, pela fé, Noé, isso está em Hebreus 11, 7, divinamente, né, avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou ao mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. A mesma fé que Abraão teve. Na promessa, a esperança é a mesma, irmão, de salvação, tá? Então, no tipo, no dilúvio, a iniciativa de salvação foi de Deus. É monergista, foi Deus que salvou Noé e sua família. Aquele que aceitou, aquele que respondeu, que deu resposta ao Criador, ao único Deus. Foi Ele quem idealizou, que mandou construir a arca, assim também a salvação em Cristo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Texto muito conhecido nosso.
né? No dilúvio, Deus providenciou a arca, né? Mas os que se salvaram tiveram que crer, tiveram que ter fé, tiveram que dar uma resposta a esse convite, a essa pregação do Evangelho. E nesse aspecto, irmãos, vou fazer uma observação sobre isso, mas eles foram salvos também, a salvação em Cristo, né? Crês e será salvo. Crê tão somente será salvo, né? Tu e tua casa. O aspecto da fé aqui é fundamental. A arca de Noé tinha uma porta, uma só. Lembrando o que Jesus disse, né? Eu sou a porta. Né? Lembrando as palavras, né? Se alguém entrar por mim, será salvo, né? Lá em João 10, né? 9. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos diplomatas, nós somos profetas nesse aspecto. Então a palavra, a pregação do Evangelho na nossa boca, irmãos, cheia de verdade e amor, com graça aos ouvintes, com sabedoria, com o poder do Evangelho sendo pregado, é um ultimato, irmãos. Não é uma diplomacia. Não é, irmãos, não é. Nós não somos diplomatas do reino de Deus. A Bíblia não fala isso. Quantos profetas foram mortos por pregar o Evangelho? Apóstolos. Vocês estão entendendo? Então, o aspecto aqui, a gente não pode estar conformado com o mundo, com a cultura do mundo. Tem igrejas, irmãos, que estão mais preocupados em não ofender as pessoas e que as pessoas se sintam bem. Tá bom aí o ar-condicionado? Tá legal aí? E o assento aí tá bom? Tá bem acolchoadinho? E o estacionamento, tu gostou? Olha a preocupação de algumas igrejas. Freguesia, clientela. Será que isso vem da pregação do Evangelho, irmãos? Há muitos anos atrás eu ouvi um pastor chamado Moacir Adornes pregar de uma forma impactante num retiro de jovens. Ele disse assim: no meio da igreja existem os mal nascidos, os mal gerados, que não receberam o Evangelho, não creram no Evangelho, não vivem o Evangelho e jamais vão fazer discípulos, vão pregar o Evangelho. Irmãos, que verdade! Em muitas igrejas existem pessoas que não receberam o Evangelho, que não conheceram a Cristo, que não transmitiram o Evangelho, são mal nascidos, são mal gerados, são como joio. Por pouco são débeis, às vezes, fracos da fé. Sabe aqueles no meio da igreja, assim, os débeis, os fracos, aqueles, né, assim, os que não... Mas esses são salvos também, nem os loucos herdarão o caminho, então, né, errarão, perdão. Nesse aspecto, basta crer, de todo o coração, né, que Jesus é o Senhor. Nesse aspecto, eu não duvido disso. Eu tenho fé para isso. A gente não vai entrar aqui na questão dos ladrões da cruz, não precisa do ladrão da cruz, né? Mas a fé está aí, para quem quiser. Assim como a graça. Está à disposição, o pastor Michael diz, né? Está disponível. O pastor Michael diz, né? Está disponível a todos. Quem vai responder, né? Ou quem vai rejeitar também, né? Alguns rejeitam a graça salvadora, né? Entendeu? Então, sobre Noé, pode passar. A promessa a Abraão, algo tremendo, Abraão, né? A gente conhece ele como o pai da fé. Vamos ler aqui Hebreus 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, né? O filho da promessa. E olha só, a gente consegue ver a promessa em Abraão? Sim ou não? Nós vemos o tipo de Cristo, irmãos. Isso é tremendo, né? Olha só o que diz em Gálatas: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Gálatas 4, 28 e 31, né? De maneira que irmãos somos, não da escrava, mas da livre. Lembro sempre do pastor Michael frisando, né? Nós não somos filhos de Agar, mas de Sara.
Porque Deus, ele definiu, né? Deus, não, é aqui. Ouve a tua mulher, porque vai ser o Isaac, vai ser o filho da promessa. Não vai ser Agar, não vai ser Ismael. E Deus define. Então, isso aí também é algo que nós precisamos aprender com o nosso Deus. Porque o Evangelho não é imparcial. Em toda a Escritura nós não vamos ver um Deus imparcial, um Evangelho imparcial, irmãos. Nós não vamos ver. Em tempos, nós temos conversado há alguns anos já, eu e o pastor Michael, né? Em tempos de polarização, né? Polarização, né? Tipo, tem todo o politicamente correto, tem as ideologias, Irmãos, em tempos de polarização, posição. Amém? Posição. Um cristão, ele tem posição. Ele não tem ideia. Ele não tem lado. Ele tem lá o lado de Deus. Mas eu digo assim, é a posição em Cristo. Esse é o lugar seguro de todo o cristão, de todo o filho de Deus, o discípulo de Cristo. É Cristo. Ele é o lugar. Então, em épocas de polarização, de ideia, de ideologias, posição, meus irmãos. Como o nosso Deus é. Ele não é imparcial. Lembrem, ele é o mesmo Deus do dilúvio. E é o Deus da arca, né, e da aliança. Tá? Então, assim, nessa tipologia, né, Abraão, ele tem a esperança ali em Romanos 14, do 16 ao 25, eu indico uma bela leitura sobre ali Abraão, em esperança, creu contra a esperança. É uma coisa meio, uma dicotomia, né? Não sei se essa é a palavra, mas é um paradoxo, é muito tremenda. Faça uma leitura, eu não vou ler agora, né? Em Romanos 4, tá? Né? Então, nós vamos ver ali que nós precisamos, né? Nas promessas que Deus faz aliança com Abraão, Deus anuncia, né, que fará continuamente uma aliança com o seu filho Isaac, depois com Jacó, porque ele é um Deus de alianças, é o Deus da promessa, a promessa, que sempre vai apontar para Cristo, né? Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaac, quando nasce, né, o filho da promessa. A obediência de Abraão, está tudo ali os textos, né? E Deus proveu. Aí vem o tipo, vem a figura de Cristo. Ele é o Cordeiro. A sua morte substitutiva assumiu o nosso lugar. Nosso Isaac, o Isaac de Deus, não sei, irmãos, ele não foi nós que morremos naquela cruz, mas foi pelos nossos pecados. Foi nós que crucificamos ele. Apesar que ele vai dizer, né? Ninguém toma a minha vida, mas eu vou lá dou. Uau! Então a gente também tem que lembrar disso, né? Quem tinha, né? Quem podia pegar ele, pá! Né? Ele falou, não, ninguém toma a minha vida, mas eu... Porque ele era aqui, né? Pai, manda aí uma miríade de anjo aí. Manda só aquele anjo lá do Gideão lá, que ceifou 300... Numa voltinha, né? Parecia o Flash. Então, assim, ele podia, né? Deus, pai, agora não, manda uns anjos aqui só para mim. Dessa vez aí não ia chegar na minha hora, né? Mas ele não fez sua vontade. Né? Aceitou, né, a justiça de Deus. E foi algo que agradou ao Pai no aspecto de cumprir sua justiça e de ver a obediência do seu filho. Qual é o pai que não se agrada de ver a obediência dos filhos? Imagina o nosso pai, quando nós podemos obedecê-lo, né? Como é que está aí o... Já deu, né? Então, irmãos, sobre essa promessa, nós vamos, de repente, dar uma concluída na sequência. Já vou chamar o pastor Michael. A nossa intenção, às vezes, até nem é correr, assim, não é nem ter essa... Mas é mostrar para os irmãos, né, Deus, o homem, o problema do homem, a queda, Cristo e a resposta, de uma forma muito clara, em toda a Escritura. Porque os irmãos têm, tipo assim, nós estamos recebendo uma lente aqui do Senhor também, irmãos. Sabe por quê? Uma vez a gente conversava sobre isso aí, pastor Michael, até nós quando vamos pregar,
a gente tem que lembrar disso, dessa inteireza, né? Dessa amplitude, desse alcance das Escrituras. Então, às vezes, tu vai ler um texto lá, irmãos, de Jeremias, e tu pode ir ver o Evangelho purinho, entendeu? A graça, a fé, a igreja. Então, essa é a riqueza, irmãos, da palavra de Deus. Amém? Queria compartilhar isso com vocês. Eu peço perdão por não conseguir concluir ali. O que faltou são assim, alguns ícones que eu separei apenas da promessa, não são tantos, mas depois a gente vai ver como dar continuidade, tá? Mas o mais importante que eu queria dizer para os irmãos é o que a gente leu no princípio, assim, da minha parte, né? Porque Deus fala como Ele quiser com os irmãos, vai gravar no coração de cada irmão o que Ele que aprover a Ele. É que os irmãos lembrem que em toda a Escritura a mensagem central, a mensagem importante é o Evangelho para a salvação. E aí o protagonista, o sujeito dessa mensagem é Cristo, é tudo sobre Ele. É tudo que a gente tem ouvido é isso, não é meu, os irmãos com certeza já ouviram isso. É tudo sobre Cristo, gente. É sobre as obediências, sobre sua perfeição, sobre o Salvador, o Senhor, o poder que Ele é, porque Ele é Deus, sobre a salvação, sobre sua obra e suas obediências. Amém? Amém. Glória a Deus.